neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Cristo em breve vem. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males, agonias deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Damos-te graças ao Pai, porque ainda podemos falar com o Senhor. Crendo, portanto, na tua onisciência, onipresença, onipotência. Porque não estamos falando como que ao ar, nós estamos falando ao Deus de Elias, ao Deus de Moisés,
ao Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho que se nos deu. Seu nome é maravilhoso, Ele é forte, poderoso, Deus forte, Ele é Filho, Ele é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Senhor, não temos crido em vão, e por isso te rogamos em nome de Jesus Cristo, falar aos nossos corações, enquanto falamos a Tua palavra. Que os doentes sejam curados, aqueles que têm pedido oração, sejam atendidos em suas súplicas, sejam orientados pelo Espírito Santo nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas lutas. É no nome santo de Jesus Cristo que nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Amados, existe um provérbio que ninguém pode viver de promessas apenas. E promessas apenas não enchem barriga na linguagem popular. Nós conhecemos esse dito. Mas no caso de promessas humanas, de homens que prometem quando estão querendo alcançar determinados postos, eles prometem tudo, o que podem e o que não podem. Há pouco tempo nós ouvimos isto. Um certo candidato oferecendo o mundo e o fundo, combatendo a situação, combatendo aqueles com quem ele estava concorrendo e prometendo coisas que, pela razão, uma pessoa de bom senso jamais creria naquilo, porque ele não tinha e não tem possibilidade de desfazer o que os outros têm feito, e mais do que isto, para desfazer do que os outros têm feito, ele teria que fazer muito mais, porque teria que desfazer para depois fazer. É uma coisa muito difícil que o homem estava prometendo. Agora a gente ouve certas coisas, mesmo sem querer, mesmo sem estar com o coração naquilo, mas o Espírito nos chama a atenção. E tudo que nós ouvimos, fiquem sabendo disto, produz alguma coisa em nossa vida, de mal ou de bem. Por isso precisamos ter discernimento do que estamos ouvindo. Nós podemos ouvir as coisas mais horríveis, não voluntariamente, mas Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração tem, não é? O coração está cheio, então, quando abre a boca tem que sair o que está lá dentro. Se você põe leite dentro de um filtro, de uma talha, abre a torneira, vai sair leite. Se você põe água, abre a torneira, vai sair água. Se põe um refresco, um refrigerante qualquer, abre a torneira, vai sair aquilo que está dentro. Assim também é o homem. Quando abre a sua boca, sai o que está dentro.
Pelas suas palavras, nós conhecemos o seu caráter. O que quer dizer, as palavras do homem são a expressão do seu caráter. Apesar de que existe a hipocrisia. Existem muitos que são uma coisa em determinados ambientes e em outros ambientes são outra coisa. Isto é uma vida hipócrita, uma vida fingida. Por isso Jesus disse que o hipócrita não é salvo, não entra no reino dos céus. E o profeta desta era diz que ninguém deseje ser um personificador. Que Deus nos livre disto. Mas eu quero, com os meus ouvintes, chegar a este ponto de crer nas promessas. Agora, aquele homem de quem estou falando estava fazendo promessas impossíveis. Mas Deus também fez promessas impossíveis. Impossíveis. Bom, impossíveis para os homens. Quando está prometendo, então nós devemos ver quem está prometendo. O potencial de quem está prometendo. A possibilidade de quem está prometendo. Deus prometeu coisas impossíveis a homens que estão limitados somente ao possível. Mas nesse instante eu desafio ao meu povo a crer de coração no Deus do impossível, no Deus infinito, num Deus raro, num Deus que tem mistérios escondidos, num Deus que tem a palavra criativa. Você sabe que o profeta desta era estava cheio deste Deus, ministério do Filho do Homem manifestado nele, e ele falou, e apareceu esquilos ali. Pela palavra falada, ele falou e o peixe ressuscitou. Ele falou e a neve obedeceu. Mas ali estava um Deus no qual nós podemos crer em suas promessas, revelado em um homem como eu. Você acha isso demais? Se você vivesse no tempo de Elias, e Tiago disse que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele disse para Acabe que segundo a sua palavra não choveria. Eu gostava muito de crer nas promessas de minha mãe. E eu tinha de crer nas promessas dela, porque se ela me prometia um doce, ela me dava aquele doce. Mas também tem uma coisa, se ela me prometia uma surra, ela não se esquecia. Nós temos de crer nas promessas de Deus, tanto as bênçãos, como também a correção. Também como advertência. Devemos crer de coração mesmo nas consequências da desobediência, pois há promessa. Há promessa mesmo. Bom, então vamos ver quem é o prometedor. Quem é que está prometendo a Abraão? Já avançado em idade, porque se ele estivesse prometendo, vamos supor aqui, que Sara fosse novinha, nova ainda, estivesse nos seus dias férteis de mulher, e Abraão também, então já seria mais razoável. Ali um médico, um cientista diria, não, isto é porque aconteceu isto e aquilo outro, e explicava lá cientificamente como querem fazer acerca do maná e da travessia do Mar Vermelho e outras coisas. Mas o caso de Abraão? Já havia sido mortificado. Abraão estava mortificado.
Sara já estava mortificada o seu ventre, já tinha o seu ventre mortificado, quando receberam a promessa de Deus, a promessa do impossível, gerar um filho, ter um filho, já com idade avançada. Não tem coisa melhor, meus ouvintes, meus irmãos amados, do que encararmos as promessas de Deus com a nossa vida mortificada, morta para o mundo. Morta para o mundo, morta para a carne. Quando eles receberam a promessa de Deus, eles estavam mortificados, eles não tinham recursos próprios para gerarem um filho. Não tinham possibilidade. E assim também acontece com a posteridade de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que creem na promessa de Deus, que creem na sua palavra, na exatidão de sua palavra, sem tirar nem acrescentar. Estes são os filhos de Abraão, são aqueles que estão mortificados, crucificados para o mundo, aqueles que têm sido levados à cruz com Cristo, porque a Bíblia diz que a posteridade de Abraão é Cristo, e aqueles que estão em Cristo são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, e às igrejas, às organizações religiosas. Não, é no singular. A Bíblia está dizendo, não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Queres analisar isto com profundidade no Espírito? Aos Gálatas 3, versículo 16. Não estamos falando de nós mesmos. Estamos mostrando as Escrituras, a palavra de Deus, porque se existe uma coisa que tem que ser resistida neste dia, é o diabo. E não se resiste o diabo a não ser com o que está escrito, com a palavra de Deus. Ele não pode fugir. Você pode resistir com um credo, com um dogma, e ele continua aí, impondo sobre as mulheres, sobre os homens, fazendo-os viver sobre o desejo da carne, sobre o desejo do mundo, de modas e de tantas coisas, porque ele não tem sido resistido pela palavra, pelo que está escrito. Se você quer vencer o diabo no seu próprio terreno, que é a sua própria carne, fique sabendo disso, que o que se salva em nós é a alma. Ela tem que ter outro corpo, porque a carne e o sangue não serão salvos. Não herdam o reino dos céus. A carne é o terreno de Satanás atuar. A concupiscência da carne. Um dia essa voz cansada, essas cordas vocais calejadas, poderá ressoar em seus ouvidos tarde demais, mas esse não é o nosso desejo. O nosso desejo é que ela ressoe agora, me advertindo em tempo que a concupiscência da carne é o terreno de Satanás. E a única maneira de vencer a Satanás
é com o que está escrito. Então Abraão venceu com a palavra do Senhor, venceu a si próprio, venceu a sua própria razão, a sua própria condição, e logo Sara estava formosa, estava linda. Vocês leiam Gênesis e vejam que Sara se renovou, Abraão se renovou. Sara virou uma mulher nova, bonita, linda, a ponto do faraó Abimeleque querer deitar-se com ela. Abraão, temendo perder sua vida, disse que era sua irmã, mas naquela noite Abimeleque estava se preparando para possuir a formosa Sara. E Deus veio a ele e disse: não toque em Sara, se você tocar nela você morrerá. Toma, Satanás, você não pode tocar na esposa de Cristo. Não pode de maneira alguma. Ela se renovou, esta é que deve ser renovada. Esta é que nasce de novo, é a igreja do Senhor, é nascer de novo, é ser uma nova criatura. É tirar a beleza do mundo e vir a beleza de Cristo, que é o seu caráter na igreja. Então ali está uma esposa, está uma noiva querida, e deixa Abimeleque querer casar-se com ela. Herodias casou-se com Herodes, Jezabel casou-se com Acabe, a igreja casou-se com reticência. Mas a noiva de Cristo não, Abimeleque não pode deitar-se com ela. A igreja passará por esta renovação. Esta renovação quer dizer ter um outro corpo, ser transformado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 por diante, se cumprindo na noiva. Ela fica forte em poder na palavra, e o faraó Abimeleque a cobiça. A cobiça, eles querem sim, eles querem a palavra, então começam a mistificá-la. Mas a verdadeira palavra não pode ser adulterada. Deus não permitiu Abimeleque tocar em Sara. Que o Senhor ajude a você crer de coração, ainda que sendo impossível para você, que Cristo está em você, para a fé arrebatadora, para o poder da ressurreição dos que dormem em Cristo, a voz do arcanjo. O segredo de Deus está em você. A promessa é esta: Cristo em vós. Você está achando muito débil, se encontrando muito débil, muito fraca, muito fraco. Sara também estava a ponto de rir da sua impossibilidade, mas é Deus quem está prometendo. O prometedor é Deus, não sou eu. Eu não falo de minha igreja, estou falando da noiva de Cristo. Estou falando aos servos de Deus, aos filhos de Deus. Estou falando à igreja do Senhor Jesus Cristo, à igreja do Deus vivo, Deus verdadeiro. É composta, é formada pela palavra do Deus vivo. Por isso é uma igreja viva e não morta. Viva em Cristo Jesus. Creia ainda que haja impossibilidade. Você é posteridade de Abraão em Cristo Jesus. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas.
Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue herido verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou sem esperar que possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou e sem poder as faltas podes preencher, e tudo quanto me
Porque este é o amor de Deus, a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 5, versículo 3. Jesus disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados ouvintes, quando o homem, a mulher, é genuinamente salvo, isto é manifestado através da sua gratidão a Deus, porque a quem mais é perdoado, mais é agradecido. A obediência do cristão verdadeiro não é simplesmente por causa de uma exigência de Deus, não é por medo de Deus, mas sim por gratidão, por amor, porque aquilo se torna próprio da pessoa. Obedecer a palavra, pautar a sua vida pela palavra de Deus. João, o apóstolo São João, entendia o que era amar a Deus. Por isso ele pôde recomendar o amor. Ele foi aquele grande apóstolo do amor, que certamente se deu conta quando a igreja começou a perder aquele primeiro amor de Deus. Agora, quando ele escreveu essa carta, ele já tinha voltado da ilha de Patmos. E ele não veio subindo em plataformas, atraindo multidões para si, para contar o que viu na ilha de Patmos como se fosse um herói, um salvador, porque esteve preso e foi solto. E não morreu na ilha, não morreu dentro de um tacho de azeite, esteve ali dentro com azeite fervendo por 24 horas. Já pensou se um pregador deste de hoje fosse lançado num tacho de azeite fervendo e durante 24 horas não morresse? O que se tornaria esse homem para o público, hein? Especialmente se ele não pregasse contra o pecado, se ele não mandasse obedecer a palavra, se tornaria um ídolo verdadeiro. E as multidões acompanhavam-no, dando-lhe bastante dinheiro. Ele faria muitas construções e muitas grandes obras para Deus, não é? Sempre para Deus. Mas aqui está, amados. João conhecia, entendia o que era amar a Deus e provou com sua vida o que era amar a Deus sobre todas as coisas. E ele, como sabia o que era amar a Deus, se deu conta. É lamentável. Naturalmente, ele lamentou muito isto, porque ele havia chorado lá na ilha de Patmos quando ele viu o livro selado, e que ninguém podia nem sequer olhar para o livro. Mas logo foi consolado pelo ancião, lhe dizendo: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E quando ele olhou, ele viu um cordeiro com 7 pontas, um cordeiro sangrento. Então ele conhecia todo aquele sacrifício. Ele havia recostado no seio de Jesus, mas havia também visto lá na cruz
aquilo que ele viu no Apocalipse. Ouviu no Apocalipse aquilo que ele viu na cruz. Uma revelação do Calvário, do Cordeiro Sangrento. Prestemos atenção. Ele deu conta de que a igreja estava começando a perder aquele primeiro amor. E por isto, ele recomendou, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, isto é, sua palavra. Recordar a obra de Deus no Espírito, quando homens e mulheres se vestiam como cristãos, assistiam à igreja porque amavam o Senhor, não simplesmente por um ritualismo religioso, não simplesmente por uma tradição. Recordar uma igreja que orava toda noite, que pregava nas ruas e não tinha vergonha das manifestações do Espírito. Deixavam suas igrejas mortas, os crentes deixavam suas denominações mortas e adoravam a Deus, passavam para a vida deixando os mortos sepultar os seus mortos e passavam a adorar a Deus em lugares e em edifícios de armazéns velhos. Eles tinham a verdade. E não importa o lugar, não importava a eles o lugar, se fosse no ar livre, debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, nas catacumbas, não importa onde fosse. Eles amavam a Deus sobre todas as aparências humanas, sobre todos os bens materiais, porque antes eles já tinham sido espoliados, deserdados, confiscados seus bens. O amor de Deus era mostrado desta forma. Porém, não tardou muito tempo, quando começaram a ter ajudas suficiente para construírem magníficas igrejas novas, pondo corais adestrados tecnicamente, ao invés da igreja cantar a Deus por si mesmos um hino de louvor. Sim, puseram tantas coisas, organizaram, infiltraram tantas coisas que nunca houve na primeira igreja, nunca houve naquela igreja que João viu nascer. Ora, João tinha razão de chorar, João tinha razão de lamentar, sendo ele o apóstolo do amor, e mais do que isso, representando a noiva de Cristo. João é um tipo da noiva de Jesus. Ele reclina no seio do Senhor Jesus Cristo. A esposa reclina no seio do seu esposo. Descansa e se deleita em Cristo. Não importa se está no lodo, se está no feno, se está numa estrebaria. Não importa se está na saída da cidade, na ponta da rua, como diz assim. Se está nos buracos, nas grotas, nos valados. Se está naufragando ou se está flutuando. Importa, sim, é que eles têm, de fato, o amor de Deus. Esta é a igreja de Jesus. Mas o que aconteceu? Eles organizaram estas coisas.
organizaram um movimento dirigido por homens. Começaram a ler livros que não eram dignos de ser lidos. Deixaram cair a cerca e as cabras entraram e dominaram a coisa. E aí estava toda a baderna feita. Já não existia o grito de alegria, já não existia a liberdade do espírito. E a lei do não faz mal, não tem importância o que tem isto. A lei dos homens tomou lugar da lei de Deus. Saiu das tábuas do coração para irem para os seus papéis, para os seus livros. E eles começaram a escrever sobre isto e sobre aquilo, dizendo: estas escrituras querem dizer isto, aquelas querem dizer isto, e aquilo outro. E hoje dão mais valor a um livro extra-bíblico, uma coletânea teológica de um grande gênio intelectual, do que aquilo que está escrito, se esquecendo de que Jesus venceu a Satanás. O próprio Deus venceu a Satanás somente com o que está escrito na Bíblia Sagrada, dizendo para ele, resistindo-o, está escrito, Satanás. Quando a igreja deixa de usar exclusivamente aquilo que está escrito, então já não há liberdade do espírito. Ele fica desarmado. E ao invés de Satanás ser resistido, quem é resistido é o Espírito Santo. A Bíblia disse, resistia ao diabo, mas a mesma Bíblia diz, não resistia ao Espírito Santo. Recomenda, não entristeçais ao Espírito Santo, não o resista. E resisti-lo é justamente desarmá-lo, introduzindo em seus corações, em suas mentes, ó filhos de Deus, aquilo que os homens dizem, ao invés de crerem, se agarrarem como entre a vida e a morte naquilo que Deus diz. Por isso, o que aconteceu? A igreja ficou apenas com uma forma. O fogo havia se extinguido e o negrume das cinzas cobria tudo o que restava. E com razão, João, que não havia perdido o senso do que é amor de Deus, o grande apóstolo do amor, deu conta de que isto estava acontecendo e clamou, e escreveu, e alertou, e sofreu, e chorou amargamente. Ele sabia perfeitamente que um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo, como um pequeno declínio da arma te leva a errar o alvo, assim também um pequeno desvio da palavra é um passo fora do alvo, é um passo fora de Cristo. E o que é pecado? É justamente errar o alvo. Se você crer numa palavra que tem se desviado de Cristo, você se torna um crente desviado de Cristo. Eles falam, fulano se desviou. De onde? Se desviou de Cristo ou de uma denominação? Desviar de uma denominação é salvação, mas desviar-se de Cristo é perdição, é condenação. As pessoas dizem que amam a Deus, vão à igreja, às vezes gritam e se regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional. Porém, quando tudo tem cessado, observe e veja se estão nessa palavra, caminhando nela, vivendo nela. Elas estão se arrastando atrás de um homem que ora pelos enfermos e dando-lhes tudo o que eles pedem. Orações, jejuns, dinheiro, porque são grandes os seus compromissos.
Mas veja só, qual é o alvo deste povo? Alguém pode dizer, acima da cura divina está a salvação. Quem não quer a salvação? Mesmo Satanás a desejaria, se pudesse obtê-la. Mas a salvação só tem um caminho, só tem um meio de conquistá-la, de alcançá-la. E esta é pela palavra de Deus. Não pode, a palavra de Deus não pode gerar um grupo aqui com um pensamento e a mesma palavra gerar outro grupo ali com outro pensamento diferente, com outra mente, com outras maneiras de viver. Sim, amados, isso é uma análise que deve nos levar a inventariar a nossa vida. Quando um chefe de família, tendo algumas coisas, fazendas, propriedades, riquezas, morre, o problema da família não é propriamente mais a morte do saudoso papai, mas sim é o inventário. É o inventário para saber o que toca para cada um. Inventarie, ele já morreu na cruz, ele deu sua vida. E veja no inventário o que tem tocado para você. É simplesmente uma irrisória parte de cura divina? Essa é sua herança? É uma irrisória parte de um evangelho moderno que simplesmente contém a palavra de Deus, ao invés de ser a palavra de Deus? Você está sendo lesado, você está sendo lesada. Constitua um advogado, ele próprio, aquele que morreu, ressuscitou e voltou para a sua igreja para testificar dentro dela que ele foi morto. O testamento tem valor e é seu, tudo que é dele. Você é co-herdeiro com Cristo, o Paráclito divino, o advogado, o Espírito Santo testifica dentro de você que toda a palavra de Deus é sua, porque todo o reino de Deus te pertence. O que pertence ao esposo pertence à esposa. Ele é o esposo e ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. E se foi dado todo poder a ele nos céus e na terra, nos céus está ali na intercessão, na terra está na sua igreja. É ela quem tem o poder de Deus, é ela quem é sustentada por ele. Somente ela pode morrer como ele morreu, somente ela pode viver como ele viveu, somente ela pode ressuscitar como ele ressuscitou. Porque somente ela o ama de coração, somente ela o tem em seu coração, em sua vida, e o manifesta para o mundo. Como ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A igreja de Jesus arde na ferida do pecador. Ela é o sal e não é sal insípido, pisada pelos pavores humanos, pisada, subornada pelos homens. Não e não. Você é co-herdeiro com Cristo, por isso você o ama, você sabe o que possui. Ele não se dobrou diante de Satanás, porque ele sabia perfeitamente o que ele possuía. Quando o homem sabe o que possui, ele não entrega aquilo por bagatelas, por coisas inferiores. Ele vende tudo que tem quando ele encontra um tesouro. E Jesus disse: aonde está o seu tesouro, também está o seu coração, está o seu amor, está a sua vida. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que o escarcéu, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram
o Senhor da glória, o Rei eterno, possa pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo da graça, autenticar esta palavra no seu coração e te lembrar que você não é pobre, você não é paupérrimo, você não é um miserável, mas você é um co-herdeiro com Cristo. Por isto o seu amor está em Cristo, a sua vida está em Jesus, no reino dos céus. Diga amém no seu coração. Você é uma filha de Deus, um filho de Deus, que ama o seu Pai com manifestação de sua vida. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue herido verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou sem esperar que possa a vida melhorar. Em ti só quero confiar, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou e sem poder as faltas podes preencher.